Você já ouviu falar em barras de Axis? Este método de terapia corporal foi criado em 1990 por Gary Douglas. E quem conta para nós um pouco mais sobre esse método é Júlia Comim. Vamos conferir. Então, as barras de Axis é uma técnica, de expansão de consciência que vai trabalhar 32 pontos localizados na cabeça. E aí, com toques, a gente dissipa as informações contidas nessas barras, Então, é como se tocando as barras, essas barras elas são limpadas, é feito um reset do sistema. Em que estão contidas que informações? Por exemplo, julgamentos, pontos de vista fixos, crenças limitantes, que te impedem de enxergar além da realidade que tu está vivendo. Então, você tem os mesmos resultados, os mesmos padrões comportamentais, as mesmas escolhas, e as barras elas vêm para trabalhar nisso, Então, também, o que as barras vai trabalhar? Essas informações que estão nesses locais contêm também aquelas informações que mantém a gente no piloto automático, que faz a gente criar as mesmas coisas sem ver possibilidades diferentes. Então, as barras abrem portas para as infinitas possibilidades. Sobre dar certo, muitas pessoas precisam de validação científica, E as barras de Axis, elas já têm validação científica, estudos de neurologistas, estudos de encefalograma que comprovam a técnica. Mas respondendo especificamente a tua pergunta, o que eu vejo no meu dia a dia é que muitas vezes a gente não está disposto a perceber e reconhecer as mudanças da nossa vida. Muitas vezes a gente come de manhã e não se lembra do que comeu no café da manhã. Então, quanto que a gente está disposto a perceber e a reconhecer o que acontece na nossa vida? Muitas vezes as pessoas elas fazem as sessões, têm grandes resultados na primeira sessão, e outras pessoas, a primeira sessão, eu sei que teve resultado e a pessoa está esperando um resultado. Então, ela criou um ponto de vista, uma expectativa de que ela gostaria que desse aquele resultado e deu outro. E aí pode anular, de certa forma, para a pessoa a técnica, Mas respondendo, então, precisa acreditar? Eu acho que tudo para ter sentido é preciso, Se a pessoa está buscando mudança, ela tem que estar disposta a mudar e acreditar. Então, sim. Desde um recém-nascido até uma pessoa de 100 e poucos anos. Não tem restrição de idade, não tem restrição de nada, não tem contraindicação nenhuma. Qualquer pessoa pode fazer. Para ti se tornar um praticante, que nós somos chamados de praticante, de barras de Axis. Porque as barras de Axis ela não é considerada uma terapia, então você não precisa ser um terapeuta. Você pode fazer o curso. Qualquer pessoa pode fazer o curso e aplicar as barras de Axis. Então, você pode ou trabalhar com isso ou simplesmente fazer o curso para autoconhecimento, para expandir mais, para criar mais, para aplicar nos seus familiares. Então, mais ou menos isso. Mas, claro, para a gente se tornar facilitador, precisa fazer mais cursos, Dentro do Axis, com as barras de Axis, o próprio criador, que é o Gary Douglas, ele fala muito sobre o receber. Que nós, nessa realidade, a gente não é acostumado a receber. A gente é acostumados que nós precisamos dar para receber e que a gente precisa estar o tempo todo na obrigação. E dentro das barras de Axis, o maior presente é o receber. Então, por isso que a técnica ela é presencial, Mas, respondendo a tua pergunta, eu posso me aplicar, sim, mas é tão bom receber, sabe? É um momento em que você está se presenteando. Primeira vez que você não tem obrigação de nada, você deita na maca e você recebe. E você simplesmente recebe e a tua vida pode mudar simplesmente sem você falar nada. Só deitando e recebendo. Então, como pode melhorar? Quando me perguntam o que as barras de Axis elas podem trabalhar, eu costumo dizer que tudo. Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer numa sessão de barras de Axis, porque a pessoa
depende do que a pessoa e o corpo escolherem, né? Mas, para um ponto de vista um pouquinho mais de entendimento, o que pode ser trabalhado nas barras, né? Ela trabalha o autoconhecimento, a expansão da consciência, a ansiedade, depressão, estresse, melhora da concentração, melhora da memória, na comunicação, melhora na relação com a sexualidade, com o corpo, com o dinheiro. Então, ela vai trabalhar a prosperidade financeira e a prosperidade como um todo. A pessoa, ela passa a se empoderar mais. E antes, é como se a pessoa estivesse numa caixa, né? E quando ela faz as barras de Axis, ela vai sendo desembrulhada e ela passa a estar mais consciente de quem ela realmente é. Então, o que pode ser trabalhado dentro das barras também é a questão de novas ideias, novos pontos de vista, criação de uma realidade diferente. Então, por exemplo, assim, pessoas que querem mudar a vida, estão num relacionamento, num emprego, numa vida que não está andando, que não está fluindo, as barras de Axis, ela organiza as ideias para que a pessoa esteja um pouco mais focada na solução, nas possibilidades e não na limitação. Pode ser trabalhado também doenças, como câncer, como Alzheimer, síndrome do pânico, déficit de atenção. Eu já trabalhei com criança com com síndrome do pânico, né? A criança não dormia sozinha e comia e vomitava. Então, em 3 sessões, ele já dormia sozinho. É uma criança de 10 anos, né? Então, para as mães que também têm os seus filhos muito hiperativos, também é muito legal. Trabalhar com gestantes é muito bom também, porque a gestação em si, ela carrega muitos pontos de vista, né? E o que cria a nossa realidade é os nossos pontos de vista. Então, para saber quais são as nossas crenças, é só olhar para a nossa realidade. A realidade da gente está difícil? Está de esforço? Está de tristeza? Está de sofrimento? Então, são as crenças de que as coisas precisam ser difíceis, de sofrimento, de ardualidade, né? Enfim, mais ou menos isso, basicamente. Então, eu trabalho em cima do Magras, na sala 205, com um agendamento prévio, né, sobre horário marcado, e estou aberta para que as pessoas também possam conhecer. Eu também trabalho com os óleos essenciais, com o Theta Healing, com o Reiki, que são outras técnicas para trabalho de crenças e para liberar a vida para fluir melhor como um todo.